nós temos aqui nos verbos a conjugação no subjuntivo, no imperativo e no indicativo. Lembrando, indicativo, o tempo da certeza. Subjuntivo, da dúvida, do incerto, da hipótese. O imperativo, da ordem, da súplica, ou dizem do convite também. E as formas nominais, né? Que é o infinitivo, não está conjugado, é o particípio e é o gerúndio. Você não vai dizer eu cantando. Não, tu cantando. Não. Então vamos lá. Presente do indicativo é um verbo regular, né? Então, quando você olha o presente do indicativo, o pretérito perfeito, você vai ver que isso aqui vai se repetir em todas as terminações com ar, né? E assim como com er vai se repetir, assim como com ir vai se repetir. Então vamos lá, né? Eu canto, tu cantas, ó, tu cantas. Tu cantas. Esse cara aqui, ele vai lá para o imperativo, ó, lá para o imperativo, só que sem o S. Tu canta. E olha que eu te falei do ava aqui, ó. Ó o ava no imperfeito, ó. Cantava, cantavas, cantava, cantávamos, cantáveis e cantam. Todo com a terminação do ava aqui, né? E aí, bom, pretérito perfeito, né? Tudo acabado, cantei, tu cantaste. Lembra, olha só, o presente do indicativo, né? Cantas. O presente do indicativo. Tá muito ruim esse pincel aqui. Vou pegar um pincel mais... Aqui, um amarelão, né? Pronto. Ó, o presente do indicativo, ele tem S. Mas não viaja, porque é só o presente que tem S, entendeu? Tu cantas. E no pretérito, tu cantaste. Não tem S. Tudo bem que você não vai ter muito problema com isso. Normalmente as pessoas do Sul têm muito problema com isso, né? No Rio Grande do Sul, sobretudo, que a gente usa muito o tu. E normalmente a galera conjuga mesmo o tu com S. Tu cantastes? Sim. E não tem esse maldito S. Não, não. Então, cuidado aqui no indicativo, é só esse S, ó. Esse S tem no presente, mas esse S não tem no pretérito. Não é nem nesse aqui, é no outro, no perfeito. Outro detalhe. Qual é o conceito de futuro do pretérito do indicativo? É algo que aconteceria se uma condição fosse atendida. Né? Então, se você cantasse, eu também cantaria. Né? Essa é a brincadeira. Se você cantasse, eu cantaria. Tu cantarias se eu cantasse. Se eu tiver uma frase ali, ó. Se eu tiver uma frase. Eu cantaria se tu cantasses, por exemplo. Né? Se você cantasse, eu cantaria. Pronto. Se você cantasse, eu cantaria. Se eu trocar o cantaria, tirar esse verbo daqui, eu preciso colocar um outro verbo que tem que estar no mesmo tempo. Porque se eu jogar um outro verbo no tempo diferente do futuro do pretérito, vai dar problema. Então isso é um detalhe importante para você. Então beleza, aqui para você mais poder ver, né, toda a marcação aqui, né, a conjugação, né, as formas nominais aqui, cantar, cantando, cantado, que não é conjugado isso aqui. Subjuntivo e imperativo, do verbo ar, regular com final ar, né, cantar. Aí eu coloquei o comer também. Na verdade, nesse dia aqui, eu tava com fome, e aí, quando eu preparei aqui, mandei para diagramar isso, eu usei muito comer nas frases para frente, eu acho também. Então, beleza, comer. Eu como, né? Tu comes, ó, mesma coisa. Tu comes. Tu comes. Agora, eu não vou dizer, eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer.
Ó, tu comes, mas não vou dizer tu comeste e não tu comestes. Primeira coisa importante. Aqui, vou dar uma ordem para mim mesmo? Não, não tem como dar ordem para mim mesmo. Isso aqui é uma ideia insana. Né? Então, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, nós comemos, eles comem. Eu comi, né? Ação concluída, eu comi. Olha como é que é no imperfeito. Eu comia quando, de repente, descobri um bichinho, um fio de cabelo, um não sei o que. E aí eu botei o bichinho pro lado e mandei o resto. Já fiz isso, cara. Uma vez numa empresa, trabalhava muito grande a empresa. Tinha na salada um daqueles bichos de salada verde caminhando. Botei ele do lado assim, continuei, todo mundo ficou apavorado na mesa. Eu falei, cara, eu vou me levantar, me distribuir de novo, entendeu? Ah, não, cara, não vou. Então, eu comia quando fui interrompido. Então, o tempo que não foi acabado do pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito. Por que eu separei aqui, ó? Eu separei para você ver, ó, a diferença aqui da raiz, ó, da raiz dele para as demais desinências, né? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, nós comeis, eles comem. Né? Aqui é a desinência que vai me dizer se está no plural ou se está no singular. Se eu encontrei um S na segunda pessoa ali, ó, no final, vai ser o tu do indicativo. Se eu encontrei um is, vai ser o vós do indicativo, do presente do indicativo, né? Pode ser um vós do subjuntivo, mas o fato é que assim, eu vou estar no vós. Eu identifiquei a pessoa com o is. Dá uma olhadinha no como esse is é recorrente aqui, ó. Ó. Comeríeis. Ó. Vós comereis. Ó, vós comereis de novo. Comeramos. Ó como nos indica que nós estamos, ó. Claro que no pretérito perfeito vai ser o comestes. Mas beleza, aí de novo, né? Chamando a atenção. Futuro do pretérito indica uma ação que aconteceria se uma outra ação fosse com dois S's concluída. E no caso aqui, essa outra ação não sabemos se foi concluída. Né? Então, aqui vale um detalhezinho importante pra gente, certo? Legal prestar atenção nisso aqui. E aí, beleza, aqui a gente está falando do afino do imperativo. O que eu vou fazer com a segunda pessoa aqui do meu imperativo? Né? Come tu. O que eu vou fazer com a segunda pessoa do meu imperativo? Bom, a segunda pessoa do meu imperativo, eu vou buscar essa segunda pessoa sem o S lá do presente. Né? Veja aqui, ó. Que nem a gente fez aqui. Né? É a nossa regra. Vou buscar lá do presente do indicativo. E vou tirar o S desse cara. Pronto, ó, coma. Deixa eu até trocar a cor do pincel aqui para fazer um... para ir buscar ele lá em cima, ó. Coma. Da onde que vem esse coma? Na nossa brincadeira, esse coma pode vir daqui, ó. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora esse S. Aqui é comei, né? Comei vós. Comei vós porque esse comei aqui, ó. Deixa eu apagar esses riscos todos aqui que tá ficando confuso já, né? Eu vou colocando um de cada vez aqui, ó. Pronto. Opa. Então tá, o que eu faço com a segunda pessoa, que é o tu? Eu vou lá e pego ele da segunda pessoa e tiro o S. Faço o mesmo com a segunda pessoa do vós aqui, ó. E tiro o S. E todos os demais, que eu vou trocar de cor. Todos os demais eu pego lá do
presente do subjuntivo. Não, aqui não. A segunda pessoa é lá de cima do presente do indicativo. Pronto. E mesma coisa aqui, porque eu acho que esse verbo estava errado aqui. Esse cantar eu arrumei ele agora. Vamos lá. Cantar, então, no imperativo, essa segunda pessoa, eu vou buscar aqui, ó, e tirar o S. Do plural, e a segunda pessoa do singular também, ó. Busco e tiro o S, lá do indicativo. As demais, eu puxo todas do subjuntivo. Mesma coisa, aqui o verbo decidir, né? Mesma coisa que eu já marquei com azul, ó. Segunda pessoa, segunda pessoa, pode ser azul, né? Cadê? Ó, decides, decide tu, decides, decide vós. E todas as demais pessoas virão le do subjuntivo. Ó. Opa. Lá do subjuntivo. Aqui. E na negação, bom, na negação, todas as pessoas, serão direto lá do subjuntivo. Não tem papo aqui não, ó. Todas as pessoas daqui vêm direto do subjuntivo. Do presente do subjuntivo. Então, é isso que a gente tem que saber. E formas nominais aqui, né? Não conjugadas. Decidir, decidindo e decidido. Bom. Então, agora a gente vai para um pedacinho da matéria aqui. E para um tema, né? Para um tema já. Então, nós temos um tema aqui de você fazer a conjugação desses verbos que estão aqui, que são os irregulares. Aqueles que modificam muito a estrutura e que normalmente trazem problemas para o concursando. Eu separei eles pelo seguinte, ó. Essa primeira fileira que eu fiz aqui, ela é realmente indispensável, assim, ela é de uma importância bem grande que a gente conjuga essa menina aqui, ó. Na verdade, tem que conjugar tudo. Mas essa primeira, ela é bem importante. O verbo dar, o estar, o caber, o ser, o ter, o crer, o fazer, o haver, o ter, o vir e o ir. Por quê? Porque esses verbos despencam em provas. E com eles vêm os principais problemas do português. Os demais eu também quero que você faça a conjugação. Você vai fazer a conjugação no papel, com caneta, como eu fiz nesse mesmo modelinho aqui, ó. Aí se eu não conseguir, vai na internet, conjugar.com, acho que é, ponto alguma coisa, conjuga, vai lá, tenta fazer sem, né, primeiro, se não conseguir, vai lá, olha e copia. Aí escreve de novo. Eu quero só que você não se assuste com isso quando você enxergar numa prova e que você consiga identificar. Né? Eu botei o verbo falir aqui, cara, que você escreva, que você introjete o fato de que esse cara não vai ter primeira pessoa. O verbo colorir também. E aqui alguns outros verbos que vão trazer algumas surpresas para você. Eu vou colocar aqui mais o entreolhar, que é um verbo que as pessoas nem sabem que existe. Então, conjuga esses verbos aqui, que são os verbos que vão modificar muito a estrutura. Eu quero que você veja isso, não quero que você seja pego de surpresa na prova. E aqui eu separei 4 detalhes que são bem importantes para você. O primeiro diz respeito ao pretérito imperfeito, aquele tempo que não foi acabado. Foi interrompido. Né? Ele vai usar muito ava. Muito.
a terminação ava. Não quer dizer que só tenha o ava, mas vai usar muito. O futuro do pretérito, ele está expressando uma condição que aconteceria. E iria é o que ele usa mesmo, né? Se uma outra condição fosse, com SSE, atendida. Ou seja, a relação dele com o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo é a condição que não foi atendida. Eu estudaria verbo no futuro do pretérito do indicativo se tivesse tempo, verbo, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Outra coisa importante é a relação do pretérito mais que perfeito com a locução verbal. Quando você enxergar num texto uma locução verbal ter ou haver, tinha ou havia alguma coisa no particípio, tem que ser, né? Tinha ou havia, né? Os dois são no pretérito. E alguma coisa no particípio, eu tô com um tempo, eu estou substituindo ali um pretérito mais que perfeito. Então, eu estou me referindo a uma ação que é a ação mais antiga desta frase, dessa oração que eu estiver lendo. Tem alguma outra coisa que aconteceu mais recentemente. Isso é importante, te ajuda na interpretação de texto. Inclusive para aquelas questões clássicas de substituição. Outra coisa interessante olha que bacana, né? A gente tem uma relação do futuro do indicativo, que é aquele tempo que te dá certeza, né? Não tem dúvida. A gente tem uma relação desse cara com o futuro do subjuntivo. Percebe que quando eu te falo a frase assim, eu compraria um carro, aliás, eu comprarei, ó, coloquei no futuro do indicativo. Eu comprarei um carro para você. Percebe que eu não tô te dando dúvida de que eu compraria um carro para você. Comprará, comprarei. Antes de você fazer uma festa, eu te digo, quando eu ganhar na Mega Sena. Percebe que agora eu coloquei lá no futuro do subjuntivo, ou seja, olha a relação que eu tenho de um tempo de dúvida com um tempo de certeza. Né? Comprarei para você um carro quando ganhar na Mega Sena. Então é interessante que você preste atenção nisso. E o quarto, alguns detalhes, quando eu tenho a raiz do verbo e levo ele para o futuro do subjuntivo. O verbo manter. Quando ele mantiver a palavra, receberá a glória. Verbo pôr. Quando tu repuseres o estoque, se tu repuseres o estoque, né, a tempo, né, lucraremos muito. Se ele vir, é o verbo ver, vir, essa garota ficará apaixonada. Quando ela vier para a festa, será muito bom. Então, presta atenção nessas brincadeiras aqui do verbo. Né? Verbos que terminam em vir, que terminam em ver, que terminam em pôr e que terminam em ter. Essa brincadeira da conjugação desses caras quando a gente joga eles no futuro do subjuntivo, por exemplo. São alguns detalhes para você prestar atenção. E aí o sexto detalhe é o cuidado que eu preciso ter quando eu uso o pronome tu e eu conjugo esse verbo com o tu. Beleza, eu tenho que continuar conjugando esses caras com o tu. Se eu uso você, terceira pessoa, eu vou continuar conjugando com terceira pessoa. Então, você está linda. Aproveita e tira uma selfie. Uma aproveita. Não é aproveita tu. Tem que ser aproveite você, porque eu estou usando você na frase. Ó. Se eu digo você está linda, aproveite você. Você come demais. Faz um regime. Não. Se é você que come, então faça você. E não faz tu. Faça você. E é legal você prestar atenção, porque na hora de falar, a gente não presta atenção nisso. Então na hora de escrever, a gente também não presta. Então quando alguém indica, marque um erro na frase, indica onde é que está o erro dessa frase.
Muitas vezes está aqui. O erro da frase está porque eu tenho um verbo que está com uma pessoa, né? Deveria concordar com uma pessoa e eu estou chamando outra pessoa na frase. Estou chamando você e o verbo está no tu. Estou chamando tu e o verbo está no você. Isso é bem recorrente. Detalhe bem importante de prova. Maldita natureza que os caras me escrevem. Me botou com S. Era para copiar e colar. Último detalhe é o detalhe da transitividade dos verbos. Então, eu só vou dar uma introduzida nesse assunto que nós vamos abordar na próxima aula. Verbos, né, os nocionais, que são aqueles que indicam ação, óbvio, né? Eles têm transitividade. Como assim? Eles precisam de complementos. Né? Eu tenho alguns tipos de verbos. Eu tenho o verbo que é transitivo, o verbo que não é transitivo, o verbo que é transitivo direto, o que é transitivo direto e indireto. Como assim? Ser transitivo significa que ele precisa de um complemento para que você entenda o sentido dele. Então, quando ele é intransitivo, só ele basta. Os exemplos clássicos que eu posso te dizer é viver, morrer, cair, sorrir. Ela sorriu. Acabou. Você quer saber o quê? Não sabe mais nada. Não precisa dizer que ela sorriu lindamente, que ela sorriu rapidamente, que ela sorriu furtivamente. Não, ela sorriu, acabou. Tudo que eu disser para você é fofoca. Tudo que eu disser para você é adjunto adverbial. Se eu disser ela morreu, ele morreu, ponto. Qualquer coisa a mais que você queira saber é só fofoca. O verbo não precisa de complemento nenhum. Se eu te disser que ele morreu, você entende a mensagem. Os transitivos, eles precisam de uma palavra que ajude na compreensão deles. Né? Eu tenho o transitivo direto, porque ele é sem preposição, ele vai direto para o complemento, e o indireto, que ele passa por uma preposição, que o verbo pede. Por exemplo, você vai falar o verbo e você vai ouvir uma pergunta. Né? Quero um cargo público. Você já imagina, você entrando numa sala, essa é a dica. Imagina entrando, olha para o verbo sempre, né? Imagina entrando numa sala cheia de gente assim, você gritando, todo mundo na biblioteca, todo mundo quieto. Fala, galera, eu quero. E alguém vai perguntar, o quê? Se perguntou o quê, não tem preposição. Verbo transitivo direto, o que vem depois do complemento. Quero o quê? Um cargo público. Objeto direto. Ou pode ser um verbo com preposição, e você vai também ouvir o complemento. Galera, eu gosto de quê? Mas nesse caso, cada verbo vai ter uma pergunta, porque cada verbo vai ter uma preposição. Galera, eu obedeço. A quem? São os verbos que precisam de preposição. E eu tenho os verbos bitransitivos, porque eles se comportam de tal forma que eles aceitam complemento com preposição e complemento sem preposição. Galera, eu informei o quê? Eu informei a nota. A quem? Ao aluno. Galera, eu entreguei o quê? Eu entreguei a chave. A quem? A inquilina. Galera, eu perdoei. O que ou quem? Nós vamos ter algumas relações aqui também. Eu avisei. O que? A quem? São verbos bitransitivos e esse vai ser um detalhe que nós vamos abordar na próxima aula, onde nós vamos entrar na sintaxe. Vai ser uma aula bem bacana e é uma aula que é coração de prova e todo esse conhecimento a gente precisa para chegar lá. Então, estuda isso aqui, revê isso que a gente conversou e faz os exercícios que a gente se encontra ao vivo para resolver esse negócio. Por enquanto, um grande abraço, até logo e mais uma vez, parabéns por ter chego até aqui. Parabéns por ter chegado nesse momento, por ter estudado tudo que você estudou. E nós vamos continuar porque a gente vai dar um gás para acabar português e entrar logo em informática e seguir nossa vida. Galera, valeu, um grande abraço, até a próxima.